Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece e está assistindo a este canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprovski, eu sou advogado. Para os demais que já são inscritos, que já me conhecem, satisfação em revê-los. E, se você não é inscrito neste canal, faça isto agora. Inscreva-se no canal, dê o like aos vídeos e marque o sininho na página do YouTube. Por que marcar o sininho? Porque marcando o sininho você é automaticamente avisado a cada vez que nós postamos um novo material aqui no canal. Dito isto, vamos então falar a respeito do assunto manifestação de interesse. Tanto este canal quanto muitos dos outros canais que nós temos aqui que tratam deste assunto, que tratam de assuntos relacionados a Portugal, a imigração, a legalização, a vistos, enfim, inclusive os canais que falam sobre o cotidiano português, que falam sobre os mais variados assuntos, tem material produzido a respeito da manifestação de interesse, certamente. E por que eu fiz a chamada e por que eu criei este título, Manifestação de Interesse? Vale a pena? Sim, porque quando você está fora de Portugal e pretende vir a Portugal para residir, né, para morar em Portugal, seja por ser aposentado no Brasil, por ter rendas suficientes aí no Brasil que lhe permitam uma vida tranquila, inclusive aqui em Portugal, levando em conta, né, que nós temos uma taxa cambial bastante desfavorável neste momento, mas levando isso ainda em consideração, você deve pensar que, se fizer as contas e tiver capacidade financeira para tanto, de repente é uma oportunidade interessante fazer a sua transferência de Brasil para Portugal e viver num país europeu, com fácil acesso aos demais países da Europa, com uma qualidade de vida interessante, com níveis de segurança e de tratamentos de saúde a nível europeu, a padrão europeu, quer dizer, que diverge bastante daquilo que a gente está habituado e vive no Brasil, mas tudo isso vai depender do quê? De um projeto, de um estudo que você faz primeiro para se preparar para aquele momento da virada. O momento da virada é o momento em que você decide comprar o bilhete aéreo e embarcar para Portugal. E aqui, chegando, você então vai procurar se instalar. E quando eu digo procurar se instalar, é procurar se adequar a uma nova situação, a um novo estilo de vida, a novas normas, a novas regras, a um novo doutrinamento jurídico. Enfim, você tem que se adaptar. Mas lembre, a questão da morada é um dos fatores que devem ser analisados antes de você dar início a esse projeto de alteração de país. Quando você está preparando o seu projeto, a morada faz parte. Afinal de contas, você não vem a Portugal, você não vem à Europa para morar embaixo da ponte. Então você precisa se preparar, você precisa pesquisar a respeito dos imóveis, se vai adquirir, se vai arrendar, como é que você vai viver dentro desta nova situação. Mas além deste projeto, tem uma outra grande preocupação que todo imigrante deve ter. Como eu vou fazer para entrar em Portugal? Porque você pode ter todas as condições, mas você tem uma coisa que é imprescindível. O que é? Basicamente, é um visto concedido pelo Estado para o qual você vai, no caso nós aqui estamos falando de Portugal, que lhe permite a entrada legal em Portugal. Portanto, você faz todo um estudo, faz todo um preparo, deixa tudo organizado na sua vida e aí você vai pedir o visto. E com esse visto, você se apresenta num aeroporto, o inspetor que faz o serviço lá na área da imigração, ele vai então verificar as condições e você está autorizado a entrar em Portugal. Entrando em Portugal, passando da área da migração do aeroporto, você está em território português. E daí você começa a pôr em prática todo aquele seu planejamento. Então você já sabe para onde ir, já sabe o que fazer, já sabe como vai fazer as coisas aqui funcionar. Este é o procedimento básico e normal e que praticamente todos os países adotam.
Agora, o que existe de extraordinário, de, digamos assim, exceção a esta regra, é o sistema que nós adotamos aqui em Portugal, que é o sistema de liberar a entrada de turistas sem a necessidade de um visto. Evidente que isto não é para todas as nacionalidades. Existem muitas nacionalidades e mesmo para efeito de turismo necessitam de um visto consular. Nós, brasileiros, temos um acordo com Portugal em que nós não necessitamos deste visto para efeitos de turismo. Aliás, não é só Portugal, existem outros países europeus que também dão esta isenção, por força de acordo internacional. Isto é uma coisa que não é de sempre, isto é uma coisa que aconteceu no passado e que a partir daquele momento passou a haver este acordo. Portanto, isto é uma situação que pode amanhã ou depois, inclusive, ser alterada, não há nada que impeça. Um acordo é feito e tem um prazo de validade. Ele pode expirar e, se não for renovado, se não for ratificado pelos Estados membros deste acordo, o acordo deixa de existir e todos passam a ter a necessidade de ter um visto. Eu mesmo, no passado, quando vim à Europa pela primeira vez, fui obrigado a tirar um visto para conseguir entrar na França. Encaminhamos o passaporte, justificativa, tudo ao consulado francês lá no Brasil e o consulado colocou o visto de entrada em França para que eu pudesse vir, ficar aquele período que foi determinado e depois retornar ao Brasil. Hoje isto não é mais necessário, por força de acordo, mas naquela época era. Mas muito bem, estamos falando do visto, que é a regra geral para todos que pretendam sair de um país de origem e vir para um outro país, seja a turismo, a estudo, a trabalho, a pesquisa, a investigação. E aí nós temos uma gama de vistos que são possíveis de serem aplicados. Para esporte, mesmo aqueles que são investidores para abrir uma empresa, aqueles que vêm para efeito de estudar, ficam aqui um tempo e depois retornam, sejam vistos de curta duração, sejam vistos de longa duração. Então existe uma gama bastante extensa de vistos nos quais você pode se enquadrar. Agora, vamos à exceção. E aí, quando nós falamos de exceção, nós estamos falando de manifestação de interesse. E a grande maioria destas manifestações de interesse, evidentemente, são os artigos 882 e o 892. Ou seja, aquelas pessoas que chegam no aeroporto, aqui em Portugal, e dizem para os agentes de fronteira que vieram a turismo, quando na verdade não vieram para fazer turismo, e sim vieram com uma segunda intenção, que é a intenção de trabalhar em Portugal, de viver em Portugal, de fixar em residência em Portugal. Pois bem, visto que Portugal adotou este critério da possibilidade de quem, uma vez estando em Portugal, vejam, estando em Portugal, possa se legalizar, então criaram esta figura, este dispositivo lá na lei, que diz que, através de uma manifestação de interesse, você pode obter o quê? Uma autorização de residência. Ponto. Então imagine que as pessoas que não têm projeto ou que não têm a capacidade financeira de se resolverem através de um projeto e através de um visto, mas depois eu volto a falar da questão financeira, resolvem então fazer um projetinho, falo com o amigo, porque o amigo já veio, o amigo está aqui, põe a mão no bolso, compra passagem aérea, aluga um hotel por uns dias, um hostel, quarto, qualquer coisa, fazem a mala e vêm embora. E muitos ainda vendem tudo que tem no Brasil para fazer esta viagem. Carro, casa, apartamento, enfim, se desfazem dos seus bens no intuito de vir, residir e trabalhar e, portanto, criar raízes em Portugal.
É possível? Segundo a lei, é. Mas será mesmo que vale a pena utilizar este dispositivo legal para vir a Portugal e obter a sua residência e lá no futuro até, quem sabe, pedir a nacionalidade? Esse é o ponto e esse é o objetivo. Toda esta introdução foi mais ou menos para você ter uma ideia daquilo que é necessário. Agora vamos falar então das diferenças entre quem vem com um visto emitido pelo consulado, que tem fundamento, que tem projeto, que tem um objetivo determinado e um prazo para isto acontecer, e quem vem na boa, quem vem no turismo, entre aspas, porque todo mundo já sabe que isto não é turismo, mas que vem alegando ser turista e depois ele resolve ficar. Veja, não é proibido fazer turismo. Todos podem fazer turismo. Você é livre para poder fazer turismo. E você pode entrar em Portugal para fazer turismo. Agora, o que muita gente faz é alegar fazer turismo quando já é sabido de que isto não é turismo, de que a pessoa está com segundas intenções e apenas usa desta brecha que tem na legislação portuguesa, vou chamar de brecha porque é uma brecha no meu modo de entender, me perdoem aí os colegas e as pessoas, os doutos aqui em Portugal, mas isto é uma brecha na legislação portuguesa que permite a entrada de pessoas sem o visto, como os demais países não aceitam. Então chegou como turista, conseguiu entrar, conseguiu passar pela barreira que tem lá no aeroporto, que é o setor de imigração. Aí começa uma via sacra que pode levar 2 anos, 3 anos, e tem pessoas com as quais a gente mantém contato e que alguns nos procuram para tentar resolver a vida, estão aqui há 4, 5 anos e não estão legalizados até o momento. Porque estar legal no país é uma coisa, e estar aqui aguardando um documento para se tornar uma pessoa legal em Portugal é outra coisa. São coisas distintas, são situações legais distintas. Então, esta pessoa veio com o visto. Vamos voltar para o visto, que é a maneira legal de se entrar em qualquer país. Quando você recebe o visto lá no consulado, vou falar de Brasil. Lá no Brasil, quando você pega o visto, dentro do seu visto já vem embaixo, descrito, lá na barra de baixo do visto, dia, hora e local, onde você será aguardado no CEF, porque você já tem um agendamento, aquela conhecida entrevista que o pessoal fala aqui. Eu vou marcar minha entrevista no CEF. Pois bem, quem vem com o visto já vem com isto resolvido. Ah, mas doutor, para sair um visto leva 90 a 120 dias. Pois que leve 180. Pois que leve 700. Não importa. Você vem para cá com um documento do Estado português colado dentro do seu passaporte, dizendo que você pode entrar. Primeira coisa importante. Segunda coisa, você já tem dia, data, hora, local, né, agendado para fazer o quê? Tirar os seus dados biométricos, se apresentar com seus documentos e tirar o mais esperado dos documentos, que é o título de residência. Perfeito? Agora vamos ver a situação de quem veio com manifestação de interesse, né? Quem vem sem visto consular, quem vem como turista para Portugal. O cidadão chega no aeroporto, ele enfrenta a primeira barreira, que é o agente da imigração. E o agente da imigração pode fazer perguntas, 1, 2, 3, 4. E se ele tiver um pequeno sinal de desconfiança naquilo que você fala para ele, naquilo que você verbaliza para ele, ele vai fazer o quê? Ele vai lhe retirar da fila e vai lhe levar a uma sala onde você vai passar por uma outra entrevista e possivelmente você nem entre em Portugal. Se você na segunda entrevista tiver qualquer problema que for detectado, e aí neste momento eles vão verificar os seus pertences, as suas bagagens, as suas malas, eles vão verificar seu telemóvel, aparelho celular, como nós conhecemos aí no Brasil, enfim. E aí, se descobrirem alguma coisa
ou se você tiver qualquer situação, comprou passe. Aí vem aquele pessoal que vende passagem cancelada. Se você tiver uma dessas na mão, o CEF tem acesso à compra do bilhete aéreo. Sabe quem comprou, quando comprou, como pagou. E aí você diz, não, eu vim passar 15 dias de férias, mas aí o seu bilhete de volta está cancelado. Pronto, a casa caiu. Aí você fica retido lá no CEF e vai precisar, evidentemente, de um apoio jurídico para tentar reverter a sua situação, ou automaticamente você vai para outra saleta e fica esperando pelo primeiro voo disponível, e neste voo disponível você será embarcado e devolvido ao seu país de origem. Portanto, volta para o Brasil, às custas da companhia aérea. Ok? Joia. Mas vamos dizer que você passou. Então você veio, conseguiu passar lá na entrevista, lá no agente do aeroporto, entrou em Portugal, chegou em Portugal. Agora, José, como eu me resolvo? Muitas vezes as pessoas vêm com carta convite. O que é essa tal falar da carta convite? Gente, carta convite é apenas um documento emitido por alguém aqui em Portugal que seja português ou que resida legalmente, portanto ele já tem que ter título de residência, e este cidadão se responsabiliza pela sua estadia em Portugal, pela sua estada em Portugal. Só isso. Isso simplesmente serve para dizer, olha, eu não preciso comprar a diária de 15 dias de hotel, porque eu tenho aqui uma carta convite e esta pessoa está me convidando para ficar na residência dela. Ponto. Você não precisa ter aqueles valores exigidos pela legislação portuguesa, 70 para a taxa de aeroportuária, mais 40 euros por dia por pessoa, e aí existe um escalonamento para os demais familiares. Então você não precisa dispor destes valores, porque você tem uma pessoa em Portugal que se responsabiliza pela sua estada. Ok? Muito bem. Então, você teve carta convite, você entrou, você vai para a casa do seu amigo. Ou muitas vezes nem para a casa dele vai, né? Para onde é que você vai? Você vai lá para o hostel, ou você vai para o quarto que você já alugou, ou vai para a casa de um amigo mesmo e depois você vai providenciar o seu alojamento definitivo. Pois, feito isto, então você está instalado. Agora você precisa buscar o quê? Para você estar legal em Portugal. Durante 90 dias, está tudo lindo e maravilhoso. Por quê? Porque durante 90 dias você está protegido, você está sob o manto da legalidade, porque, para todos os efeitos, você é um turista. Então você não precisa se preocupar durante estes 90 dias, por quê? Para todos os efeitos, você tem um passaporte, tem autorização de entrada, porque o agente lá no aeroporto deixou você entrar. Você pode ficar. Mas você não veio com esta finalidade, você veio com a finalidade de ficar, de residir, de trabalhar em Portugal. Pois, vamos então buscar morada, vamos então buscar saúde, e aí nós estamos falando do sistema de segurança único, né? O Sistema Nacional de Saúde. Então você tem que fazer o número do utente, você tem que ter o número do NIF. Aliás, o NIF é simples, o NIF você já pode tirar até mesmo estando no Brasil. Isso não é problema. Então você já tem o NIF. Aí você precisa de segurança social. Aí você precisa de um atestado de junta de freguesia. Para que tudo isto? Que eu quero conseguir um trabalho. Eu quero conseguir um trabalho com um contrato. Mas aí o patrão não me contrata porque eu não estou legal em Portugal. Eu não tenho documento português, eu não tenho autorização de residência em Portugal. Como é que um cidadão português, ou digamos, não precisa ser um cidadão português, pode ser um cidadão brasileiro, mas que esteja aqui legalmente, que tenha um estabelecimento comercial, vai admitir um imigrante ilegal? Tá? Porque aí você está ilegal, você não tem documento português. Você é turista, turista não pode trabalhar. Este é outro problema. Se você está dentro dos 90 dias, você está legal aqui como turista, mas não está legal para trabalhar. Ok? Entenderam? 90 dias, mas 90 dias como turista, e não 90 dias com contrato de trabalho, com recibo verde e outras coisitas massas. Então, cuidado quando vocês fazem este tipo de planejamento, quando vocês tomam este tipo de iniciativa. Por que eu digo cuidado? Se eu, cidadão brasileiro, estou aqui legalmente, abro uma atividade, abro uma empresa,
e eu contrato um imigrante ilegal, um imigrante que não tem documento português, que não tem autorização de residência para aqui estar, eu estou cometendo crime de auxílio à imigração ilegal. Posso ser levado a tribunal, além do que posso ser punido com coima. E não é barata, o valor é alto. Você, cidadão estrangeiro, em Portugal, em situação irregular, você está sujeito a receber a cartinha do CEF, da PSP, que tem 20 dias para você deixar o território nacional. Ah, doutor, estou cansado de ver esse pessoal rasgar essa carta e aí sai correndo para fazer a manifestação de interesse. Ok, sai, fazem, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo que acontece. E normalmente tem gente que só vai fazer este procedimento quando recebe a carta. Quando viu a água bater aqui. Pois, agora vai para a fila. Muito bem, eu consegui fazer recibos verdes, que é igual o profissional liberal aí no Brasil. Recibo verde, o que eu faço com o recibo verde? Recibo verde, você já precisa ter uma atividade aberta, você já precisa estar inscrito na Segurança Social para ter esta atividade, enfim, para poder trabalhar. E quando você tem isso na mão, aí você diz, agora eu posso fazer a minha manifestação de interesse. Será? Não é assim, gente. Daí vão passar 6 meses para você ter recibos suficientes que comprovam uma certa estabilidade para poder dar entrada lá no CEF, no sistema que você vai inserir seus dados, cópia dos recibos, cópia do seu NIF, cópia do seu passaporte, entrada legal em Portugal, e aí você já não tem entrada legal em Portugal. Ou tem, né? Depende da situação, você tem entrada legal até 90 dias, passou 90 dias você está ilegal aqui. A não ser que você tenha entrado com outro processo lá no CEF, que é o quê? Prorrogação do prazo de 90 dias para a sua estada como turista. Mas isso muita gente esquece, ninguém faz isso. É raro. São raros os casos que alguém lembra desse detalhe. Ele vai ficar ilegal, ele vai ficar irregular em Portugal, mas ele não se lembra do detalhe de pedir uma prorrogação. E para pedir prorrogação, evidentemente, que ele tem que mostrar justificativos, ele tem que ter motivos para isso. E a grande maioria não tem motivos para isto. Eles entraram como turista. Bem, entrou, passou, entrou, está aqui, vai atrás dos documentos. Aí começa aquele desgaste, aquela correria. Mas você conseguiu, depois de 6 meses, então você tem recibos suficientes que demonstram frequência e capacidade financeira. Aí você vai, então, finalmente dar entrada na sua manifestação de interesse. O que é isto? Isto é um processo administrativo realizado lá no CEF, através de um sistema, através do portal do CEF, está informatizado, onde você tem que dar todas as suas informações, apresentar uma série de documentos, dependendo se você vai fazer a manifestação por recibo verde ou por contrato. Mas você, enfim, tem que informar ao CEF que você tem interesse em residir em Portugal e para isto está pedindo uma autorização. Veja, você já passou aí no mínimo 6 a 8 meses. E ainda está aqui de maneira ilegal, porque você só tinha legalidade para 90 dias. Conseguiu os documentos, deu entrada no processo. Quando você envia os documentos, você entra numa fila lá no CEF, que hoje, nós estamos falando aqui no dia 9 de maio de 2021. Hoje, esta fila de espera é de torno de 1 ano e meio para mais. Para quê? Para que o seu processo seja analisado, o seu pedido seja analisado e finalmente aceito. Que o CEF daí vai mandar para você um e-mail dizendo: o seu processo foi aceito. E, beleza, agora foi aceito o meu processo. Não solta foguete não, calma lá. Foi aceito, mas isso não quer dizer que você tem título de residência. Porque aí abre uma outra janela e esta é a pior parte do negócio. Porque aí você tem o documento aceito e aí abre aquela janela que espera por vaga para que você possa se apresentar no CEF e fazer o quê? A tal da entrevista, que não é nada mais, nada menos do que levar os documentos originais, aqueles que você apresentou há 1 ano e tanto atrás,
Levar documentos atualizados, porque você precisa comprovar que naquele momento da entrevista você continua trabalhando, ou por contrato, ou por recibo verde. Eu digo por contrato porque tem pessoas que dão contrato. Tá? Então você consegue também contrato de trabalho, e aí você vai entrar por contrato de trabalho, mas veja, você tem que levar um ou outro. E não é só aquele antigo que apresentou há 1 ano e tanto lá atrás, é aquele e o atual. Veja, pode até acontecer que você tenha, na época que fez o pedido, um contrato de trabalho ou um recibo verde. E no passar do tempo, se você tinha contrato, foi para o recibo. Se você tinha recibo, foi para o contrato. Isso é normal. É troca de artigos. Tinha uma época até que o CEF não gostava de fazer isto. Hoje em dia fazem tranquilamente. Por quê? Entenderam que a vida é uma coisa muito dinâmica. E não significa que porque você há 1 ano e tanto atrás, 1 ano e tanto é muito tempo, estava trabalhando com um contrato e entrou numa situação de desemprego. E aí você foi para recibos verdes. Você não é culpado disso. Então o CEF passou a adotar este critério. Aceita a troca sem maiores problemas. Mas, entre entrar, receber a informação de que o pedido foi aceito e finalmente acontecer a entrevista, passam brincando 2 anos. 2 anos. E mais aí uns 30 dias, 60 dias, às vezes, para chegar o seu cartão, o seu título de residência. A partir deste momento, então, você está, digamos, legal em Portugal. Por quê? Porque agora você tem uma autorização para residir legalmente em Portugal, que tem validade para 2 anos, depois você renova para mais 2 anos e no final renova para mais 1 ano. Então, quando você tem 5 anos, você dá entrada no seu pedido de nacionalidade portuguesa. Neste meio tempo você saiu, voltou, tem regras para sair e voltar também. Isto é para qualquer um dos casos, mesmo com visto, quem veio, tendo título de residência, tem que tomar cuidado com isto. Mas veja, você perdeu, eu digo perdeu, porque é perda de tempo. 2 anos e meio no mínimo, dando cabeçada para tudo que é lado para conseguir se virar, para conseguir arrumar documento, para botar filho na escola, para conseguir trazer um parente para cá. Porque você não consegue fazer agregação familiar, reagrupamento familiar, se você não tiver um título de residência. Buscam aí jeitinhos. A lei diz que pode reagrupar quem tem título de residência. Eu estou falando pela lei, não vou falar de jeitinho aqui porque não é minha praia. Título de residência. Posso reagrupar a família? Pode, dentro das regras que a lei permite. Mas veja, você perdeu 2 anos e meio. A sua família está 2 anos e meio lá no Brasil esperando este momento. Porque você veio sozinho, deixou mulher e filhos no Brasil. 2 anos e meio. Enquanto que se você tivesse feito um planejamento correto, tivesse sido adequado a uma situação correta lá atrás, você estaria aqui e, com toda certeza, levou 90 dias para sair o visto no Brasil, leva mais 60 aqui para você ter o título de autorização de residência na mão. Olha a diferença de tempo. Olha o desgaste que você tem. E o risco que você está correndo de passar por situações aqui em Portugal que podem lhe causar enormes prejuízos. Tá? Quer que seja desde a troca da sua carta de condução, porque eu sou motorista de pesado, motorista de caminhão no Brasil. Eu sou motorista de pesado. Então eu preciso de carta de habilitação profissional para poder dirigir em Portugal. Este é um mercado interessante, aliás. Tem muita gente que chega aqui como motorista de pesado e se dá muito bem, porque tem mercado para isso, tem trabalho nesta área. Só que você precisa cumprir uma série de regrinhas, caso contrário você vai dar com a cara na parede. E aí você começa a ter dificuldades em obter as certidões brasileiras do Detran, você não consegue fazer a sua carta de condução porque tem uma regrinha lá no IMT, que é o Instituto da Mobilidade e Transporte aqui de Portugal, que vai criar um empecilho para que você consiga fazer a troca da sua carta. Porque você só pode dirigir aqui com 185 dias com a carta brasileira, depois você tem que fazer a troca. Se for pego, você tem uma baita dor de cabeça com o pessoal da segurança. Então veja, manifestação de interesse, vale a pena? Será mesmo que vale a pena?
Eu não estou só falando com aqueles 2 artigos, né? Existem outros processos, outras situações em que também nós devemos. Você tem que fazer uma análise muito bem estruturada para que este projeto de imigração não seja uma tortura. Não só para você, mas para todos aqueles que você deixou para trás lá no Brasil, na expectativa e na esperança de que logo estariam na Europa residindo consigo. Ou seja, a família toda reunida aqui em Portugal. Isto pode ser uma baita dor de cabeça se você não iniciar o seu processo de maneira correta. Existem muitas ofertas, existem muitas propostas nesses mercados. Cuidado, não vai cair na primeira janela, na primeira oportunidade que lhe apresentam. Às vezes as propostas são mirabolantes, né? Eu vejo aí gente dizendo, olha, eu faço todo o seu processo, eu faço o NIF, eu faço segurança social, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, parabéns, maravilha. Não estou dizendo que as pessoas não podem fazê-lo. Eu acompanho o seu processo por X dias, 60 dias, 90 dias, todo o acompanhamento do seu processo. Gente, o processo leva 2 anos e meio para ficar pronto. Que assistência que você tem? Que garantia que você tem? Nenhuma. Você está colocando o seu futuro em jogo. Você está colocando o seu futuro em risco. Ok? Era isso o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque nós estamos numa fase, depois, pós-pandemia. Eu vou dizer pós-pandemia porque Portugal, neste momento, está vivendo uma época de desconfinamento. Nós estamos abrandando as regras, né, de confinamento, de restrições, todas que foram impostas aqui. E tem muita gente. Existe uma demanda, né, que está lá no Brasil e que está lá só esperando dizer abriu para turismo. Gente, a hora que disser abriu para turismo, vai ser um Deus nos acuda. Tenho certeza disso. Porque muita gente quer vir. Agora, cada um lá tem seus motivos. Não estou questionando motivos e não vamos avaliar isto. Cada um tem os seus. Eu também, no momento que vim para cá, tive os meus. Mas o que acontece? Quando esta demanda refreada vier, vai ter gente dando tiro para tudo que é lado. Em português bem claro. Até usando um termo bastante comum e talvez não deveria nem fazer. Mas eu estou usando isso mesmo. Vai ser uma loucura. Vai sair gente para tudo que é lado. Vão se atirar de qualquer maneira para dentro de Portugal. E aí depois vem as consequências. Aí depois tenta e chora, doutor, porque manifestação de interesse é 2 anos. Tá? Quando você poderia resolver em 180 dias. Pare e pensa. Pare e pensa. Não é o fato. Eu vou entrar num outro detalhezinho aqui, mas isso é um vídeo para um outro dia. A questão do contrato de trabalho, já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. Não é o fato de você ter um contrato, ou seja, melhor dizendo, um emprego aqui garantido em Portugal para si, e isto permite que você venha legalmente a Portugal. Mas, doutor, eu tenho um contrato e a carta convite. Não importa. Se você chegar ali no aeroporto e apresentar o contrato de trabalho, está aqui, gente, o meu contrato de trabalho. Este papelzinho aqui, ó. Está aqui, meu contrato. É isto. Eu vim para trabalhar. Meia volta vou ver. A lei diz que para você vir trabalhar em Portugal, você tem que ter um visto. Então não adianta. Não adianta você ter o contrato. Cuidado. Tá? Porque se você consegue entrar é uma coisa, se você não conseguir entrar. Eu já tive gente que eu atendi no aeroporto que estava com um contrato na mala. O CEF fotocopiou o contrato e botou no processo dele. Imigração ilegal. Imigração ilegal. E quem deu este contrato colocou a cabeça na guilhotina. Porque se ele fez isto uma vez, ok. Agora, se o CEF detecta no sistema que esse cidadão faz isso de maneira recorrente, pode ter certeza que um dia ou outro vai ter um agente na porta da empresa e vai verificar os documentos e vai verificar toda a documentação desta empresa e dos funcionários da empresa. E você está correndo risco. Então, cuidem. Cuidem. É só isso que eu tenho para dizer. Tá? Dinheiro não cai do céu. Passagem aérea não é barata. Moradia em Portugal não é barata. E isto tudo pode lhe custar muito caro se você não fizer a coisa da maneira correta. Tá bem? Desculpem a demora do vídeo, mas o assunto requer um pouco de esclarecimento e um pouco, às vezes, de desvios para um outro assunto, para que a gente possa voltar e conseguir fazer este paralelo, conseguir fazer essa demonstração para vocês.
Desejo a todos. Eu sei que vai ter gente criticando, vai ter gente que vai gostar. Não me importa. Eu não estou aqui para agradar a Deus e o mundo. Eu estou aqui para fazer meu trabalho. E isto, às vezes, tem as consequências. E a gente sabe disso. Ok? Meus queridos, vou lembrá-los mais uma vez. Se você assistiu este vídeo até aqui, gostou? Dê seu like. Não gostou? É seu direito também de não gostar. Mas uma coisa importante, inscreva-se no canal. Vai lá, marca o sininho na página do YouTube e quem sabe numa próxima você consiga também ver o outro vídeo que o Dr. Renato vai produzir mais ali na frente. Porque o sininho significa o quê? Que o YouTube lhe encaminha todas as novidades aqui do canal. Senhores, um excelente fim de semana. Domingo já está acabando. Para as mamães que estão aí no Brasil, porque no Brasil se comemora Dia das Mães no dia de hoje. Em Portugal já foi no domingo passado, já faz uma semana. Mas para as mamães brasileiras, um grande, carinhoso e fraternal abraço. Sintam-se abraçadas, sintam-se lembradas. Tá? E, no mais, é isso. Cuidem-se. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.